Hoje vamos fazer um entremê, tá? Entremê é um tipo de sobremesa de torta clássica criada na França, onde ela é criada, montada em camadas, algumas com a base de biscuit, a base de farinha de amêndoas, outras com a base de biscuit de coco, outras com base de brownie de chocolate, que pode ser feito também, outras a base de pão de ló. A de hoje nós vamos fazer a base de um brownie aqui, para que eu possa falar a linguagem de vocês e escolher ingredientes que com certeza vai ser de fácil acesso a qualquer um de vocês que vão replicar essa receita, tá bom? Então vou tentar o máximo falar a linguagem de vocês para que vocês possam compreender, tá? E ter acesso a esses ingredientes. O ingrediente mais nobre que eu vou ter aqui será a framboesa. A framboesa é muito comum no sul do país. Quem é da região do Nordeste, não sei se tem alguém aí região do Nordeste, tá? É um pouquinho mais complicado. A framboesa, nós vamos criar aqui um cremoso de framboesa, porém a framboesa ela pode ser substituída por qualquer outra fruta, tá? Desde que ela seja a base, geralmente 90% de água, como o morango, que chega a 95% de água. Quem é do Nordeste pode usar um cajá, pode usar uma manga e fazer esse cremoso apenas substituindo a polpa da fruta, tá bom? Temos aqui o nosso mise en place pronto, mise en place do nosso cremoso de framboesa, mise en place da nossa mousse de chocolate meio amargo, mise en place aqui do nosso brownie, e o mise en place aqui na lateral aqui, ó, da nossa glaçagem, que algumas pessoas no Brasil costumam chamar esse tipo de cobertura de vidro, nomenclatura extremamente errada, tá, gente? Vocês podem chamar glaçagem, ou glaceado, ou cobertura espelhada, tá bom? Nunca cobertura de vidro, até porque vai soar um pouco mal e não tem nada a ver vidro com comida, tá? Então, vamos começar hoje pelo nosso brownie. O brownie será a base da nossa entremê. Vinícius, eu poderia aqui estar substituindo o brownie pelo pão de ló, chocolate, de baunilha, tá? Um pão de ló de laranja, e aí vai. Ou um biscuit, como eu falei anteriormente, tá bom? Para iniciarmos aqui nossa receita, para o nosso brownie, eu vou estar aqui replicando o brownie para que eu tenha 2 discos, tá? Para montar 2 entremê. Na verdade, eu vou estar montando mas vou fazer 2 unidades de brownie, porque tem gente aqui no estúdio querendo comer brownie, tá, gente? Então, por isso eu vou fazer a receita dobrada do brownie. Então, aqui para o nosso brownie, se vocês forem fazer apenas um disco, vocês vão precisar aí de 50 graminhas de chocolate meio amargo, 50 graminhas de manteiga sem sal, 1 unidade de ovo, tá, gente? 60 graminhas de açúcar e 40 gramas de nozes trituradas, tá? Além também de 45 gramas de farinha de trigo. Essa é a receita para que vocês obtenham aqui, ó, apenas um disco, tá? Assim como esse, para que ele possa encaixar aqui, ó, no nosso molde de silicone, tá bom, gente? Detalhe, Vinícius, quem não tem aqui o molde de silicone, não se preocupe, não se desespere, tá? Os entremês, eles não são feitos apenas em moldes assim de silicone, tá? É um utensílio mais moderno da confeitaria contemporânea. Então, comumente os chefes da Europa, eles usam moldes assim de silicone como este, tá? Para nossa realidade, vocês podem substituir o molde de silicone aqui, ó, por um aro, tá, gente? Aqui eu tenho um aro de alumínio, tá? Super fácil de vocês encontrarem em qualquer casa de confeitaria, tá bom? Muito barato, por sinal. Esse aqui eu paguei um valor apenas de R$5, super barato mesmo. Então, se não tem o molde de silicone, vocês podem fazer aqui, ó, a substituição pelo aro. Aqui eu tenho um aro de 15 por 5 de altura, tá bom? Vai ter aqui um volume no total aproximadamente de 1 litro, levando em consideração aqui todos os ingredientes, tá bom? É exatamente a quantidade do nosso molde de silicone. Então vamos começar aqui pelo nosso brownie. Então eu tenho aqui, tá? Frisar mais uma vez para vocês. Eu dobrei aqui a receita para executar a receita aqui, tá? Porque eu quero 2 discos, porque um brownie vai para as pessoas que vão comer, tá bom? Então aqui, ó, junto chocolate meio amargo com a manteiga, tá? Não há necessidade de derreter eles separados, tá, gente? Podem juntar o chocolate com a manteiga sem nenhum problema, tá? Então, junto os dois aqui, primeira etapa, e vou levar o micro-ondas em etapas de 30 e 30 segundos.
Cuidado para não queimar o chocolate. Normalmente, micro-ondas, vocês vão em configurações e procuram configurar a potência. O micro-ondas ele vai de 10 a 100 a potência. Então, para derretimento de chocolate, vocês precisam se certificar que a potência está uma potência média, que seria 50. Assim, vocês não vão correr o risco algum de queimar o chocolate, tá bom? Então, venho aqui no micro-ondas. Já vou aqui direto 30 segundos, tá? Após 30 segundos, eu vou retirar e mexer. Eu não posso deixar aqui que o micro-ondas faça essa ação sozinho, tá, gente? De derreter o chocolate. É importante que cada etapa vocês retirem o chocolate do micro-ondas e vocês mexam, tá? Assim também vocês irão tomar todo o cuidado para que o chocolate ele não queime, nem o chocolate e nem a manteiga, porque a manteiga ela tem um ponto de fumaça até que ela queime, tá bom? Primeiros 30 segundos, manteiga, como é mais sensível ao calor, tá? O ponto de fumaça ela é bem mais inferior ao chocolate, então aqui, ó, vou mexer. À medida que eu mexo, a manteiga já está bem mais aquecida que o chocolate. E naturalmente o chocolate, pessoal, ele começa a derreter, tá? Mais 30 segundos. Geralmente esse processo, para esta quantidade, leva em torno de 1 minuto em 30. 3 etapas de 30 segundos, tá bom? Aqui eu vou preparar o nosso entremê com a base de uma ganache, tá, gente? Poder base também de creme inglês. Porém, não iria dar tempo, porque eu precisaria que esse creme inglês ele baixasse a temperatura até 50 graus. Poder aqui introduzir o fresco para elaborar a outra etapa do entremê, que seria a mousse. Então, em virtude disso, eu acabei optando elaborar de maneira que vocês possam compreender e seja bem mais acessível no momento mais prático, no momento de vocês replicarem a receita, tá bom? Aqui, gente, ó, 2 etapas de 30 segundos, totalizando aqui 1 minuto, ó. O nosso chocolate ele está praticamente aqui a 95% derretido a manteiga, tá, ó. E provavelmente eu não vou precisar mais levar o micro-ondas, porque eu já percebo que está completamente derretido, tá? Tem regiões mais frias, normalmente vai demorar 1 minuto e 30, porque quando o clima está frio, o chocolate normalmente, principalmente se tratando de chocolate meio amargo, ele fica bem mais firme, bem mais rígido em relação ao chocolate ao leite, porque o meio amargo ele vai ter aí um maior percentual de cacau e menos açúcar. Então, naturalmente, ele fica mais firme, tá bom? Então, misturei aqui, ó. Depois que eu derreto chocolate e manteiga, eu venho aqui com o açúcar, tá, gente? Ó. Misturo o açúcar. A Nestlé, eles já lançaram um chocolate novo com 47% de cacau, tá? Esse aqui é o ao leite, é o Namor ao leite, tá? Mas aqui eu estou utilizando o meio amargo, tá bom, gente? Para a base, que seria o nosso brownie, tá bom? Então aqui, gente, ó, misturei o açúcar, ó, ao chocolate e a manteiga, tá? Depois que eu misturar aqui o açúcar, homogenizo bem. Agora eu venho aqui, ó, com 2 unidades de ovos inteiros, tá? Adiciono os ovos. Gente, quem não quiser fazer o brownie, vocês podem usar um disco bem fininho também de pão de ló de chocolate, tá? Fica a critério. Porém, com brownie aqui o sabor, né, será outro nível. Homogenizo aqui, ó. Tô com um bol menorzinho. É o maior? Vou ver se eu consigo um maior por aqui. Vamos ver se vai dar, mas tranquilo. Então mexo bem até que o ovo aqui se homogenize bem, tá, gente? A princípio, ao vocês adicionar aqui o ovo à mistura, né? O ovo contém água também. Fica meio que separando a gordura, tá? Vocês não estranhem, é normal. Quando introduzir a farinha, essa mistura irá ficar completamente homogênea, uma massa mais lisa, mais untuosa, cremosa, tá? Ó. Consegue aproximar um pouco, Luiz, a câmera? Ó, pessoal, normal quando misturamos ovos, tá? Fica com esse aspecto de liguento, meio que separando, meio que coagulando, porque aqui eu tenho manteiga, tenho chocolate que contém gordura. Então, adicionar os ovos, naturalmente, tem água, naturalmente ele vai ficar com esse aspecto. Então, o que vai corrigir esse aspecto aqui é no momento que a gente mistura o trigo, tá, gente? Dica para vocês.
a 45 gramas de farinha de trigo. Se vocês querem que essa entremê seja free glúten, vocês só precisam aqui substituir a farinha de trigo por farinha de amêndoas, tá? Então seria um brownie aqui, literalmente zero glúten. Para quem tem intolerância a glúten, vocês só precisam fazer essa substituição, tá bom? Então agora eu venho com a farinha, posso adicionar de uma única só vez, não tem problema. Esse é maior. Então vou mudar aqui porque esse bowl é maior, vai facilitar. Agora sim, vou homogeneizar isso aqui bem. À medida que eu vou mexendo, a massa ela começa a adquirir um certo brilho. E eu já não tenho mais aquele aspecto de separação de gordura, tá? Ok. Agora, o último ingrediente que vai compor o nosso brownie será as 40 gramas de nozes aqui. Aqui eu tenho nozes chilena. Quem quiser utilizar nozes pecan, fica a critério. Vinícius, nozes é um ingrediente muito caro. Posso substituir a nozes por outra oleaginosa, outra castanha? Sem nenhum problema. Pode substituir por amendoim, castanha de caju, tá? A castanha do Pará. E aí, tranquilamente, por amêndoas, tá? Mas normalmente o pessoal se substitui ou por castanha de caju ou por amendoim, que é bem mais acessível o preço, tá bom? Agora eu venho aqui, ó, com as nozes. Dou uma leve homogeneizada. Inteiras mesmo, né? Trituradas grosseiramente, tá? Bom, pessoal, nosso brownie, a massa já está pronta. O que eu preciso fazer agora? Tá? Eu tinha outro disco desse aqui. Ah, tá aqui. Então, gente, ó, 2 discos, tá? Vou colocar aqui, não preciso untar a forma, não tem problema, tá, gente? Só tenho aqui um papel manteiga por baixo, tá? E vou adicionar massa em 2 aros, tá? A receita que eu ditei no início, 50 gramas de chocolate, 50 gramas de manteiga, 60 gramas de açúcar, 1 ovo, 40 gramas de nozes, 45 de trigo, é para um disco assim como esse, tá? Aqui eu dobrei para que sobrasse mais um disco de brownie e a gente possa degustar. E quem sabe até usar na finalização do entremê, tá? Então, ó, vou dividir em 2. A massa já tem um aspecto bem bonito. Aham. Espalho bem, tá? Para que fique bem uniforme. E vou levar aqui ao forno pré-aquecido a 250 graus, tá, gente? Aqui, ó, vou estar assando no forno convencional, tá? Um forno de casa mesmo, não tem problema. Se fosse aqui num forno turbo, esse brownie aqui levaria em torno aproximadamente 9, 10 minutinhos para ele já estaria pronto. Porque o brownie não é pra gente assar demasiadamente, não pode assar muito para que eu não perca a umidade da nossa massa. Uma vez que ele assar demais, ele vai secar. Então a característica do brownie é que ele fica aquela casquinha por fora, mas o centro ele permaneça com umidade, tá, gente? Vou levar ao forno. Enquanto o nosso brownie assa aqui, me preste esse pano, por favor. Obrigado. Aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou retirar um disco e vou levar aqui à geladeira para ele esfriar rapidamente.
Então vou levar aqui o nosso brownie na geladeira, tá, gente? Olha. Para que ele esfrie mais rápido e a gente possa montar o nosso entremê, tá?